mãos. Deus, tu sabe o sentar, deitar, levantar do teu servo. Oh Deus, tu sabe, Deus, o que vai no coração do teu filho, o que ele precisa. Oh Deus, eu quero te pedir aqui agora, levanta pessoas para estar lado a lado do lado dele, Deus. Assim, Deus, como tu levantou Josué e Arão, Senhor, para segurar, para ajudar, Senhor, quando aquele homem estava fatigado. Oh Deus, tem dias que parece difícil, oh Senhor, mas tu tens sustentado esse homem, meu Pai. Derrama mais e mais desse azeite sobre a cabeça do teu filho, Pai, porque lá no Salmo 23:4 diz, Senhor, que o meu cálice transbordará, meu Pai, que o cálice ele venha se transbordar. Toca no teu servo do alto da cabeça, a ponta dos pés, toma o coração dele, Pai, toma a circulação do teu filho, porque Deus, eu creio que onde o Senhor toca, o Senhor faz tudo novo, porque tu é médico dos médicos, e Senhor dos senhores, e eu entrego o teu filho nessa hora nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Já vim aqui cultuar a Deus, mas para ministrar a palavra dessa responsabilidade da primeira vez. Eu, como qualquer pregador, irmãos, nós sempre pedimos ao Senhor que nos use naquilo que Ele quer falar com vocês. Sim, porque muitas das vezes nós nos preocupamos de às vezes trazer mensagem que nós já pegamos bem, né? Já temos uma oratória muito boa. Mas não é isso que Deus quer. Deus quer que nós entregamos o recado dele para que a igreja possa ser edificada. Amém, irmão? Eu quero convidar você para que você sentar rapidamente. Apocalipse. Glória a Deus. Estávamos com uma mensagem. Mas o Senhor é aquele que ajuda a direção. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Capítulo 2, versículo 18 em diante. Fala sobre a quarta igreja, a igreja de Tiatira. E o anjo da igreja que está em Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo, e os pés semelhantes a uma tampa reluzente. Eu conheço as tuas obras, e o teu amor, o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti que toleras, a Jezabel, mulher que se diz profetiza, e ensina e engana os meus servos, para que se constituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Podeis assentar em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Como disse para os irmãos, na verdade nós saímos falando a respeito de algo importante na igreja, que é a fé. E a pastora até mencionou o versículo que nós estaremos lendo. E ali vem os capítulos de número 10, versículo 37, versículo 38. E diz que nós não somos daqueles que caminham para a perdição, mas daqueles que se retiram para a conservação da alma. Amém, igreja? Nós não somos daquele que caminha para a perdição, mas daqueles que caminham para a conservação da alma. O que quer dizer isso, igreja? Nós vemos que lá nas
igreja, o Senhor falava com o anjo. Quem era o anjo da igreja? Quem era o anjo da igreja? Quem era o anjo da igreja? Pastor. Quem era o anjo da igreja? Gente, o anjo da igreja era o pastor. Era aquele que era responsável pelo rebanho. E segundo a lição que nós lemos aqui, a palavra que nós lemos, a igreja ela se esforçava, a igreja ela trabalhava, a igreja, podemos dizer, no nosso dia a dia visitava, né? Às vezes ajudava os órfãos, as viúvas, mas o Senhor tinha algo contra essa igreja, e tinha alguém que fazia dentro da igreja, dentro do seio, do corpo de Cristo, pessoas tropeçarem com palavras, induzindo pessoas a se prostituírem. Quando a gente fala isso, queridos, às vezes você pensa que prostituição, às vezes é somente quando você deita com alguém que não é para se deitar. Mas quando você também nega ao Senhor e alguma coisa que você pode fazer, e você às vezes deixa de adorar o Senhor para adorar outras coisas, você está se prostituindo com aquilo. Louvado seja Deus. Mas o que nós queremos, irmãos, trazer para a igreja, eu perguntei para mim mesmo, um grupo de jovem, e os irmãos chamaram alguém, cabelo branco, né? Louvado seja Deus, idade até avançada. Mas a gente lembra que o apóstolo Paulo falou para Timóteo que toda a palavra, toda a obra devia confiar aos fiéis e idôneos. E o que isso significa, igreja? Significa que quanto mais a pessoa tem experiência, a pessoa se torna pessoas idôneas, pessoas sábias. E no decorrer desse culto aqui, irmãos, eu estava lembrando da minha mocidade. Eu estava lembrando quando também, na juventude, porque glória a Deus, o Senhor me chamou aos 12 anos de idade. E eu estava meditando como era naquele tempo. Como era a juventude, como eram os cultos, como eles agiam, louvado seja Deus, e no tempo de hoje, é verdade, que a palavra de Deus ela tem que se cumprir. Amém? Então o que nós temos visto hoje, irmãos, não estou falando somente aqui, mas no âmbito geral da igreja, infelizmente a gente tem visto as pessoas mais amantes de si mesmo do que amando a Deus acima de todas as coisas. O pastor não está acusando, não. A pastora até mesmo falou algo aí que acontece, eu creio, na minha igreja, em várias igrejas acontece isso. O Senhor chega a dizer que a seara é grande, mas o cervejo é pouco. Às vezes uma multidão dentro da igreja, mas quando for para contar, para fazer alguma coisa, é 2, é 3, louvado seja o nome do Senhor. Então isso nota que a palavra do Senhor está se cumprindo. Mas eu pergunto para você que é a igreja, a palavra de Deus tem que se cumprir. A Bíblia diz que se multiplicar a atividade, quando muito se esquecer. Quer que essa palavra se cumpra em você? Você quer que essa palavra se cumpra em você? Você se esfrie? Você quer que o amor se esfrie? Então nós vamos lutar para que esse amor venha perdurar. O apóstolo Paulo, quando ele diz em 1 Coríntios capítulo 13, ele diz que permanece a fé, a esperança e o amor. Mas a maior festa é o amor. E eu começo a repetir, irmãos, que a gente pode ter fé, como diz, né, a palavra do Senhor, talvez, de maneira tal que possa transportar os irmãos. Aleluia, mas se não tiver amor, não adianta nada. Eu posso ter esperança, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor, mas o que vai me manter de pé e permanecer até o final é o amor para com Deus. Porque a palavra do Senhor diz que o amor tudo suporta, o amor tudo espera, o amor tudo crê, o amor não suspeita mal, o amor não se submerge. Então o amor é perfeito, se aperfeiçoa na minha vida e na sua vida, a fé e a esperança. Se eu me engano, a igreja de Sardes, em que também ela trabalhava, fazia obra, diz a Bíblia que ela até não se cansava, mas o que o Senhor tinha contra ela é que ela esqueceu do seu primeiro amor. Meu Deus! Então, queridos, o que vai adiantar? A gente começa a entender o que vai adiantar a gente passar 10, 20, eu, por exemplo, 45 anos no Evangelho, e chega naquele grande dia eu receber, apartai-vos de mim, maldito, eu não te conheço. Já pensou que decepção? Não é verdade? Então, irmãos, nós não somos aqueles que caminham para a perdição. Você é daqueles que caminham para a perdição, não.
caído, Nos ajuda. muitos caem. Mas a palavra do Senhor diz que confia no Senhor, renovarão as suas forças. Correrão, não se cansarão, caminharão, não se fatigarão. A palavra do Senhor diz, irmãos, que nós somos os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Então, se você confia no Senhor, Ele vai te assistir nas suas fraquezas e não vai deixar você cair. Não vai deixar você cair. Irmão, tem muita coisa que eu gostaria de estar passando para você de experiência. Por exemplo, eu poderia falar aqui, irmãos, de pregações maravilhosas como Davi, louvado seja Deus, pastoreando as ovelhas do seu pai. Eu poderia falar de José, o sonhador. Eu poderia falar aqui de Daniel, louvado seja Deus, intelectual. Sadraque, Mesaque e Abednego, que disse, olha, ainda que eu morra, ainda que nos coloque nessa fornalha, nós não morraremos. Será que nós somos assim? Porque falar, irmãos, é verdade, falar da palavra, pregar a palavra, falar do que alguém aconteceu, fizeram, é uma bênção. Mas o que você já passou de experiência na sua vida? Você tem alguma coisa que você pode contar de experiência com Deus na sua vida? Ou você só conta a experiência dos outros? Então, irmãos, eu posso dizer para você, irmão, talvez não seja isso que está dentro, mas eu tenho graças a Deus essa experiência desde a juventude para com meu Deus. Primeiro que quando ele me aceitou, irmãos, foi dentro de casa, vendo um programa de televisão, e eu só falei assim, Senhor, dá-me fé para seria força para fazer a sua vontade. Mas acredito eu que assim como aconteceu comigo, aconteceu com você também. Toda vez que nós estamos para confessar Jesus como Senhor e Salvador, nossa cara começa a falar, tu és jovem, quanta coisa no mundo, quanta coisa boa, rapaz, não é para ti não, é para velho, não é coisa para você não. Mas eu louvo a Deus, irmãos, que o Senhor está usando o pregador em Reis Soares, 1990, o despertar da fé na televisão, e tudo aquilo que eu estava pensando, Senhor, eu estava pensando isso, eu estava pensando aquilo, mas é a tua carne dizendo, mas olha o que diz o Senhor, quer vir após mim? Negue-se a si mesmo. Irmãos, eu acredito que só resiste, só permanece de pé e nega a si mesmo na primeira pregação. Porque a pregação é essa. Não é você vir para Jesus que a tua vida será mudada, que você vai abrir as portas, não. A pregação é essa. Quer vir ao Senhor Jesus primeiro, nega as tuas vontades, e a vontade de Deus. Irmãos, e foi assim que aconteceu na minha vida. Eu louvo a Deus porque, irmãos, foi a primeira pessoa a se converter na minha casa, e a primeira pessoa a se opor foi a minha mãe. Até me bater, irmão, me batia para ir para a igreja. Toda vez que eu ia para a igreja, ela criava pouco, criava um montão de coisa. Às vezes consagração, gostava muito de consagração. Não, vai lavar o chuveiro para o porco, vai cortar comida para o porco, vai varrer o quintal. Ela mandava fazer muita coisa na hora do ir para o culto. Aí eu cortava de uma 6 horas da manhã, começava a fazer as coisas. Mamãe foi para a igreja, não, vai fazer, já fiz. Irmãos, isso que é um amor para servir a Deus. Irmãos, eu não sei se talvez você venha a acontecer isso comigo, mas já acontecia muito. Irmãos, a gente não tinha muita condição. E às vezes, de tanto caminhar para lá e para cá, para os montes, para as orações, meu sapato às vezes curava, ficava bom, no meio do sapato. E quando eu dobrava meu joelho, eu falava na igreja, quem disse que eu tinha vergonha? Você vai rir. Às vezes eu já fui para a igreja, irmão, o sapato, o salto caiu, eu fui assim mesmo para a igreja sem salto, mas eu não deixava de estar buscando a presença do Senhor. Será que hoje a gente vê isso? Eu não estou falando de mim, não estou falando como é que era antigamente. Mas você quer ver uma coisa? Os jovens, todos eles eram batizados no Espírito Santo, falavam em profecia, irmãos, eles oravam e as pessoas curavam. Para você ter uma ideia, 6 horas da manhã de domingo, a gente ia numa consagração, depois inventava para a escola bíblica, depois a gente pensa que ia para casa, a gente saía para evangelizar nos trens ia para os hospitais, irmãos, e Deus operava milagre, porque a gente priorizava a obra de Deus. O Senhor não diz isso, buscar primeiramente Deus e justiça, demais que você será acrescentado? Não é verdade? E eu quero dizer para vocês, meus amados irmãos, a minha vida, louva a Deus. Isso eu estou contando por experiência, vale a pena. Todos os sonhos que eu nunca pedi ao Senhor, que eu nunca pedi nada ao Senhor. Mas quem que às vezes eu tinha um sonho, irmãos, e principalmente eu trabalhando de obra, trabalhando também, às vezes deixei de trabalhar, eu fui trabalhar de venda, e andava a pé, pegava um ônibus, saltava no bairro e ficava andando naquele bairro todinho, cansado, às vezes não vendia nada. Eu pensava comigo, um carrinho seria bom. Por que eu estou falando isso? Porque tudo tem um tempo de Deus na minha vida. Não fique em busca das coisas desta terra, busque nas coisas do alto, que o Senhor acrescentará as coisas desta terra. Porque Deus só vai dar as coisas para você quando você estiver pronto para receber a sua bênção. Então eu quero dizer para os irmãos, que todos os sonhos que eu
falo é somente de como seria bom se tivesse um carrinho para trabalhar, né? E eu não tinha condição de ter uma bicicleta, o Senhor me deu um carro zero. Aleluia. Se eu for contar a experiência aqui, não vai demorar muito tempo. Eu tinha um desejo, irmãos, eu trabalhava em Copacabana, eu era esportista, era uma loja dobrada, era igual a americana, e eu via os garçons de gravatinha trabalhando bonitinho ali naquele restaurante. Eu imaginava, eu queria todos esses garçons, pensava, irmãos, um determinado tempo o Senhor me colocou como garçom no restaurante. Então, por que eu estou dizendo para você, irmãos? Deleita-te no Senhor. Descansa no Senhor. Ele vai conceder o desejo do teu coração. Glória a Deus. Sabe por quê? Quando você deleita no Senhor, você não vai querer nada que é você, que é a tua carne. Quando você deleita no Senhor, Ele vai revelando o que é preciso na tua vida e você vai buscando e Ele vai acrescentando na sua vida. Então, meus amados irmãos, até hoje, 45 anos, por que eu estou falando isso? É um profeta que diz: aviva, Senhor, tua obra em mim, no meio dos anos a notifica. Mas se eu me lembro, irmãos, que eu tive desanimado no sentido de deixar o caminho, isso nunca aconteceu. Abatido sim, mas vencido jamais. Tem momentos na nossa vida que a gente se abate, mas o Senhor é aquele que renova nossas forças. O Senhor é aquele que diz na sua palavra que Ele trabalha para aquele que nele espera. Se você espera no Senhor, fique tranquilo, porque você tem um advogado, você tem um juiz. Irmãos, é muita coisa de experiência que eu passei. De o Senhor ser meu advogado, advogar minha casa, a pessoa vinha afrontar sem fazer nada, e de repente, por 2 vezes, a pessoa veio pedir perdão. Enfim, muita coisa. Louvado seja o nome do Senhor. Trabalhamos de Uber, irmãos, e por tudo quanto é canto a gente ia. Eu estou falando não para me vangloriar, mas irmãos, eu não tenho medo de nada nesta terra. Não tenho medo de nada nesta terra. Não estou falando que eu sou um super-homem, não. Mas eu tenho certeza que um dia vai chegar a minha partida, e quando chegar eu vou estar recebendo a vida. Então por que temer a morte, se a morte aqui é passageira, esta vida é passageira e você vai ter eternidade com Cristo? Então só vai ter essa convicção, essa certeza, irmão, se está em Cristo. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tudo se para novo na tua vida. Quem está em Cristo Jesus, irmão, volto a dizer, só quero agradar ao Senhor. Foi falado aqui sobre frutos. Quem quer dar frutos aqui? Todo mundo, né? Alguém chega a dizer assim: pastor, mas a gente recebe pedra porque a gente dá fruto, tá mesmo? Às vezes, irmãos, a árvore está cheia de fruto, mas não dá para ninguém. Aí tem que tacar pedra. Você já foi no lugar onde tem manga? Se tiver manga, irmãos, pelo chão, você não vai tacar pedra nela, não. Você vai tacar no chão, não é verdade? Você não vai ficar tacando pedra na manga, lá se tiver manga no chão. Então tem gente que às vezes precisa dar frutos, mas não quer ficar só para si. Aí recebe pedradas. Porque tudo que Deus permite na vida da tua vida é para você se soltar. O que eu e vocês estamos fazendo aqui? Nós estamos se enchendo, se revestindo. Para quê, pastor? O dia está aqui. Foi para quando você chegar em casa de barriga cheia, tal, né? Que maravilhoso. Não. É para você se esvaziar lá fora. É para você pregar para o seu coleguinha no seu colégio. É para você pregar para as pessoas lá no seu trabalho. Irmãos, fala assim: tivemos uma filha, mas o Senhor levou essa filha. Com 12 anos de idade, ela pediu uma experiência, o Senhor deu uma experiência de milagre para ela. Dali para frente, irmãos, todos os dias Deus estava indo para mim, minha filha. E aquela minha filha, irmãos, lutou 2 anos para abrir um culto no seu colégio. E quando completou 2 anos, a diretora deixou ela abrir um culto no colégio. Irmãos, quando ela saiu de lá, tinha para mais de 43 anos. Glória! E ela ainda fez um texto, ainda fez um testamento. Que aqueles que continuassem, ela ia sair, mas ia continuar, para não deixar aquele culto terminar. Irmãos, quem tem o Senhor, quem tem o Espírito Santo de Deus, tem prazer em compartilhar essa alegria, tem prazer em compartilhar essa tão grande salvação. A nossa irmã falou aqui a respeito de algo, irmãos, infelizmente, lá também na igreja, a mesma coisa. Para você ver que às vezes estou sempre vindo sozinha, às quinta-feira, às vezes quando não da mãe do nosso irmão ali, né, para fazer o culto aqui, louvado seja Deus. Mas cadê? Tem outras pessoas dentro da igreja? Por que só vem? Às vezes só vem eu. Não interessa se ele quiser fazer, eu quero fazer. Eu vou fazer a minha parte. Mas sabe o que é melhor? A gente leva a semente gemendo e chorando. Mas a gente volta com alegria, trazendo os móveis. O resultado daquilo que a gente faz pela vontade e pela graça e misericórdia de Deus. Então, meu filho, você não vai fazer para agradar o homem, você vai fazer porque você entende que Deus fez por você primeiro. Então você não está fazendo nada além do que você precisa fazer. O que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito? Tomarei o caso da salvação.
é jovem, eu sei que talvez você pense muito no teu futuro, irmão. Se você pensar muito no teu futuro, você vai acabar realmente vivenciando os anos passando e as coisas não vão acontecer. Pedro, quando viu Jesus andando sobre as águas, Pedro falou, você é tu, você manda entrar contigo. E Pedro, o Senhor falou, vem Pedro. O que aconteceu com Pedro? Pedro andou nas águas, não andou nas águas? Mas no momento ele se afundou. Por que ele se afundou? Porque começou a ventar e começou a olhar para o vento. E a Bíblia diz que quem olha para o vento nunca semeará. E quem olha para a tempestade nunca será. Irmãos, parece uma coisa interessante, mas é verdade, hoje se faz calor demais, tem pessoas que não vão para a igreja. Se está chovendo, pessoas vão para a igreja. Se deu, eu não sei qual é aqui nessa comunidade, mas de repente aconteceu uma coisa lá no Corte 8, a pessoa aqui não vou para a igreja não, porque o movimento está assim. Eu falei, gente, que é isso? Eu não estou falando, irmãos, você não é super-homem não, mas você tem um Deus que te guarda. A gente fala muito, a gente prega muito, a gente diz muito a respeito de fé. E Naum capítulo 1, versículo 7 diz assim, o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, mas Ele conhece que confia nele. E os que confiam nele não precisa estar falando não. É vivenciando cada dia essa confiança. Louvado seja Deus. Para você ter uma ideia, né? Vou fazendo Uber, irmãos. Quantas vezes fui abordado para levar em meu carro? Irmão, aleluia. E aí, pastor? Não leva não, a não ser que Deus permite, como aconteceu uma vez, eu vou dizer a você por quê. Uma vez, cara, estava vindo já do trabalho, eu estacionei assim, o condutor começando a estacionar em casa, os caras já tinham assaltado 5 pessoas, inclusive um carro estava parado no meio do caminho, eu nem percebi isso, que estava aqui, porque tinha um alerta. Aí os caras chegou para mim, correndo, querendo fugir dali, perdeu o carro. Eu falei, irmão, eu sou o homem de Deus, eu faço a hora nesse carro. Eu sou macumbeiro, eu falei, então tu está ferrado porque tu escolheu o Zé. Desculpa, e foi embora. Outra vez, meu irmão, saindo da igreja, tem que contar a experiência, porque é bom a gente contar a experiência. Falar a experiência dos outros é uma coisa, mas precisamos ter nossa experiência. Eu vim da igreja, eu não era pastor, eu era evangelista, e quando foi no domingo, acabou o culto, o pastor falou assim, Marcos, evangelista, eu quero ir para Ouro Preto, Minas Gerais, eu queria que você fosse comigo. Eu tinha aquele carro que eu falei para você, Deus me deu um carro zero. Irmão, você tem condições de ter uma bicicleta, e o Senhor me deu um carro zero. O Senhor falou, irmão, dia 25 de dezembro de 2007, usou um pastor que na época nós éramos da mocidade, ele era pastor evangelista, ele falou assim, assume tua posição. Não é o homem, não, é eu que estou te chamando, olha quantas almas te esperam. E olha esse veículo que eu coloco nas tuas mãos. Isso foi 25 de dezembro de 2007. Quando foi dia 10 de janeiro, o carro zero estava colocando na minha mão. Irmãos, como Deus fala, Deus cumpre. Quando você olha aí, que coloca na tua mão, dá 5, 10, 15 anos, a pessoa, cadê o que Deus colocou na tua mão? Irmão, essa profecia de mentira, né? Porque se Deus falou que colocou, ele colocou mesmo. Ele coloca mesmo, ele é homem, que não de vida nenhuma para ser. Então, o que é isso? Louvado seja o nome do Senhor. Aí o pastor falou, então, eu falei assim, pastor, na época eu trabalhava de venda e eu cobrava 2 vezes na semana. Quando ele disse que ia passar 12 dias lá em Ouro Preto, eu falei, pastor, eu tenho 2 cobranças, não sei, quando a gente não cobra, os clientes não pagam mais, e eu sempre queria levar para a minha família. Então ele falou assim, ó, eu vou na terça-feira, se você dar a resposta até a segunda-feira. Eu falei, tudo bem. E nós saímos da igreja, peguei, sempre fui isso, irmão. O meu carro sempre fui pegar pessoas, levar em casa, passou não ter esse negócio comigo, não, está chovendo, vai sujar. Entra aí, irmão, vamos lá para a igreja, está indo para a igreja, vamos para a igreja. Irmãos, aconteceu isso, quando eu fui nessa igreja, que agora nós somos, graças a Deus, agora pastor presidente, fui lá como pastor ajudar uma missionária lá. E assim, irmãos, quando eu cheguei lá, quantas pessoas perguntaram que eu, não, entra aí, senta aí, vamos lá, vamos entrar para a igreja. Aí todo mundo passou a fazer a mesma coisa. Ao louvor de Deus começar e me quebra o coração. Se você quer que os outros façam alguma coisa, faça você primeiro. E você vai ter a glória de Deus começando com você. Aleluia! Então, irmãos, eu fui para a igreja, saiu da igreja, fui levar o pessoal, aí levei a minha esposa em casa, voltei de novo, que essa minha filha que Deus já levou ela, e ainda tinha mais um pessoal para nós levarmos. Aí, como era, mais ou menos, ele estava retornando 11h15, já era uma nossa. Quem conhece aqui, Jardim Metrópole, Rua do Lima? Então, eu passando pela Rua do Lima, morava no Bispo de Moraes, a Rua do Lima, uma rua larga, e quando foi justamente ali, naquele ponto do Correia Média, duas caras numa moto entrou na minha frente e eu andando devagarzinho, nem notei. De repente eles saltaram no carro, uma pistola até prata, grande assim,
vira. Eu de gravata, meu pai estava no banco, né? Aí eu saí, meu celular, da minha esposa, o teclado da minha filha, o meu violão, tudo dentro do carro. Saímos e eu querendo falar alguma coisa e Deus não deixando. Eu querendo falar alguma coisa, me forçando para falar e o Senhor não deixando. Aí o cara pegou assim, eu falei, já que eu não falei nada, eu fui pegar meu paletó. Meu paletó, quando eu puxei meu paletó, estava agarrado no banco. Eles me deram então, foram levar o carro. Com 5 minutos, o cunhado meu passou, cadê teu carro? Eu falei, roubado agora. Ele chamou outro cunhado meu, pegou o carro dele, me pegou, ali no Jardim Petrópolis. Na época, a gente tinha que fazer, irmãos, a ocorrência lá no 21 Batalhão. Não sei se vocês conhecem, lá em São João do Meriti. E no decorrer da trajetória, irmãos, indo para o batalhão, eu comecei a orar ao Senhor. Eu falei, Senhor, o pastor me chamou para eu ir para Ouro Preto com ele. E ele vai passar 12 dias lá. Por causa disso, a minha resposta era não. Olha bem. Mas o Senhor sabe, se eu fosse, Senhor, eu ia ter esse carro. Eu não sei por que o Senhor permitiu os bandidos levar esse carro. Mas se fosse, Senhor, olha bem, para que eu vá com o pastor Iraci para Ouro Preto e faça com que esse carro apareça aqui hoje. Eles roubaram, a gente era 11h15. Eu estava indo para a delegacia. Quando a gente chegou na delegacia, a minha esposa liga para o meu cunhado e disse, vocês estão para onde? Chegando no batalhão. Não resista a queixa, porque o Luizinho foi atrás do carro e ele disse que vai achar o carro. Uma pessoa que andava lá comigo. Voltando para casa, você vai ver o que eu quero dizer com isso. Não é nem voltando para casa. Ela contou que quando ela soube, ela foi, olhou e voltou para o portão e viu o Luizinho, falou com ele e ele falou, não fala para ele, a gente está queixando. Tá, tudo bem, ficamos no portão. Irmãos, o povo veio com a morte. Um bandido na frente, estava com os bandidos atrás, todos dirigindo, foram levar o carro lá em casa. Mas sabe qual é o mais interessante de tudo? Eu falei assim, Senhor, se o Senhor quer que eu vá para Ouro Preto, com o pastor assim, faça com que esse carro apareça ainda hoje. Não foi assim que eu falei? Faltava 3 minutos para minha mão, e o carro chegou na minha mão. Aí eu entendi que eu tinha que ir para Ouro Preto. Mas conclusão, por que você tudo contribui para o bem daquele que ama? Tudo. Se eu falar para vocês coisas que eu passei, que eu comecei da minha vida, fazer caramba, mas tudo contribuiu para a experiência na minha vida. Conclusão, irmãos, fomos lá para o Preto, 12 aulas inteiras perto do Senhor. Inclusive 6 jovens, uma comunidade, e as jovens ficaram mulheres, a igreja cheia de jovens mulheres, que não tinha um jovem homem, elas estavam reclamando, o pastor tem um jovem homem aqui, é só mulher. E nesse sentido, gente, se mesmo evangelizar assim, 6 jovens, confessaram Jesus como Salvador e foram para a igreja. É assim que Deus faz. Mas, irmão, você tem que confiar no Senhor. Não adianta, irmãos, no final lá do culto, toda vez eu falo, se Deus é por nós, Quem será contra nós? você está dizendo, se Deus é por nós, Quem será contra nós? como é que é medo? Você tem medo? Tem medo do diabo, tem medo do homem, tem medo de fulano. Eu não devo ter medo que não possa fazer homem, como você diz aqui. Porque, irmãos, você de fato vai mostrar para o inimigo que você está inseguro com a tua fé com Deus. Né? Porque você sabe que o diabo ele pode ter, você pode dizer que ele tem poder, mas para mim ele só tem força, ele só tem estratégia. Porque ele só vem te interrogar quando você está realmente em ação. Não é? Quando você está de férias, fica só te estreitando. Mas quando você dá um vacilo, você abre a brechinha, aí é onde ele vem para realmente te derrubar. Sabe por quê? Porque você deu legalidade. Então a palavra do Senhor diz: você está de pé, cuidado para que não caia. Irmãos, eu tenho alguns testemunhos, algumas experiências na minha vida, para dizer para você que eu sou mesmo, desde 12 anos de idade, continuo sendo mesmo. A minha alegria continua sendo constante. Em nenhum momento a minha alegria de servir ao Senhor diminuiu, pelo contrário, tem aumentado cada vez mais. Porque, meu querido, eu sei de uma coisa, e eu sempre falo isso na igreja: se o Senhor não fizesse mais nada com a sua igreja, o que ele já fez já era suficiente, de ter enviado o seu filho Jesus para morrer no plano de Calvário. E infelizmente há muitas pessoas dentro da igreja que só querem a bênção, pessoas que só querem a vitória, pessoas que vêm em busca da vitória. Você sabe quando é que nós recebemos alguma coisa de Deus? Quando nós damos primeiro, pois é dando que se recebe. Então aprenda isso. Aprenda isso. Você quer alguma coisa, o Senhor não conhece, o Senhor não sabe a tua necessidade, então busque primeiro Ele, busque a sua justiça, agrada do Senhor, e Ele vai satisfazer aquilo que você quer. Amém, meus irmãos? Então volto a dizer a você que é jovem, sabe, você diz: pô, pastor, eu já quero casar, eu já quero fazer a faculdade, será que vai dar tempo? Será que vai dar tempo? Irmãos, a pastora só está falando isso porque o
que nós estamos vivenciando, eu posso dizer para vocês sem medo de errar. Tivemos, irmãos, um estudo lá na igreja sobre as 70 semanas de Daniel. E essas 70 semanas de Daniel, cada semana simboliza 7 anos, irmãos. E 70 semanas significa 490 anos. Vou dizer para você, não se espante isso tudo, irmãos, a gente derivando e confirmando na palavra de Deus. Sabe quantos anos, ou o ano que nós estamos vivenciando, nas 70 semanas de Daniel? 483 anos. Falta só 7 anos. Segundo a visão de Daniel. Não estou falando para você que será esse tempo que o Senhor vai vir buscar a sua igreja. Mas segundo a palavra do Senhor, diz que quando tiver os 7 anos restantes, 3 anos e meio será de preparação da igreja. Irmãos, eu quero crer, porque seja de 3 anos e meio, que o Senhor está esperando você se preparar. Eu quero crer que o Senhor está chamando preparo de Israel para encontrar com o Senhor teu Deus. Porque, como foi dito aqui, você não está caminhando para a perdição. Você não está caminhando aqui tanto tempo na igreja, já poderia fazer muita coisa e chegar a batalha que eu não te conheço. Mas tem um jeitozinho, tem as coisas que você precisa fazer. A pastora aí falou, a palavra de Deus te dá a bússola. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E quando se fala de santificação, você tem que separar de tudo aquilo que te afasta de Deus. Quando você separa daquilo que te afasta de Deus, não foi dito aqui, a irmã não leu aqui, Isaías capítulo 6, o profeta já era profeta escolhido desde o ventre da sua mãe. Mas quando ele viu aquela visão, quando ele viu o trono e viu Deus sentado no trono, ele sentiu a sua miséria. Você sabe quando você vai sentir a sua miséria? Quando você se aproxima de Deus. Quando você se aproxima de Deus, você vai ver quanto você precisa ser moldado, quanto você precisa ser tratado por Deus. E quando nós, irmãos, vemos isso, nós deixamos o Senhor trabalhar. Quando nós vemos a glória de Deus. Então, irmãos, o profeta Isaías, por ele ver a glória de Deus, ele reconheceu que era um pecador, de lábios impuros, e permitiu o Senhor tocar nos seus lábios, irmão. Ai de mim, reconheceu que sou homem de impuros lábios, sabendo que eu sou de lábios impuros. Então o Senhor quer isso de você. Às vezes a gente chega na igreja, mas ninguém é perfeito. Todo mundo, ninguém é santo, todo mundo é pecador. Você está dizendo, você está menosprezando o sangue de Jesus sobre a tua vida. Porque nós somos pecadores remidos, lavados pelo sangue de Jesus. A Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Então, se você está em Cristo Jesus, você não tem condenação sobre a tua vida. Aleluia! E você passou de ser um pecador, irmãos, relaxado, um pecador que se apressa com teus pés para pecar, para um pecador remido e lavado pelo sangue de Jesus, que procura estar de pé diante do Senhor. Então, você está de pé, cuidado, cuide para que não. Aleluia! Porque, irmãos, os tempos são chegados. Você está bem, está tudo bem hoje, está tudo tranquilo, mas o Senhor diz, prepara-te hoje para o dia de amanhã. Reveste hoje, coloca essa armadura hoje, para que amanhã o Senhor te livre da tentação, o Senhor te livre, irmãos, infelizmente, seja do que for, como diz Apocalipse 3:10. Como guardaste a palavra da minha paciência, eu te guardarei na hora da tentação e adivinhe sobre o mundo para vos tentar. Então, meus amados irmãos, não tolere, quando fala não tolere Jezabel, seja verdadeiro. Esteja com a palavra da verdade na tua vida, na tua boca. Porque o Senhor diz, exortai-vos uns aos outros no tempo que se chama hoje, para que não caia a dureza do vosso coração. Pastor, todos nós queremos. Mas se você se colocar como uma atalaia, como um vaso de honra, porque na casa do Senhor, vaso de honra, vaso de desonra. Vaso de honra, que ele diz, Senhor, ele vem aqui, se quiser me usar, pode me usar. E o Senhor pode ter certeza vai te usar para edificar outras pessoas. E quem é ovelha, irmãos, ainda que haja uma correção, ainda que haja uma profecia de um despertamento, a ovelha vai obedecer à voz do Senhor. Então, meu querido, como ovelhas, vocês como jovens, como já disse, já passei também na fase de jovem. Mas você que tem experiência com Deus, assim como a minha filha teve, ela pediu uma experiência com Deus. Depois que ela teve aquela experiência com Deus, minha irmã, as pessoas que hoje, até hoje falam, ela é um anjo de Deus na terra. Ela poderia ver qualquer pessoa mais velha que ela abraçava, beijava, ô tio, pensativo, isso, irmãos, cativava as pessoas. A gente fizemos um trabalho lá em Ponta Negra, lá em Maricá, irmãos, num carnaval. Para você ver quem faz carnaval, né? Deixar de curtir o carnaval, irmãos, ela enchia a igreja. Ela não era nem igreja, era a casa da irmã. Ela enchia, ela saía quando vinha voltar para as pessoas, e aí o Senhor salvava muitas vidas. É esse instrumento que Deus quer fazer de você. É esse instrumento que Deus quer te usar. Mas Ele só pode te usar quando você se coloca nas mãos dele. Outra coisa então, para terminar, irmãos, para finalizar.
Você é o barro para as mãos do Senhor? Você deixa Ele trabalhar? Você deixa Ele tirar as impurezas? Mas tem momentos, irmãos, que às vezes acontece como aconteceu com o barro. A Bíblia diz que quando o vaso estava quase formando, o olheiro estava quase formando o vaso se quebrou na mão do olheiro. Não foi Deus que quebrou, não. O vaso que se quebrou na mão do olheiro. O que quer dizer isso, pastor? Quando você deixa, Deus faz a obra. Quando você não quer mais, aquilo que Deus já fez atrás da tua vida, para Ele fazer, vai ter que começar tudo de novo. Porque Deus, irmãos, Ele não é doido, né? Para fazer uma coisa, diz, isso está imperfeito, vou fazer de novo. Não, é você que sai da mão do olheiro e não deixa mais o seu fazer. Mas o Senhor é poderoso para terminar aquilo que Ele iniciou na sua vida. Deixa Ele fazer, deixa Ele concluir. Pastor, mas já passei por um desse. Você não passou nenhum tipo do que eu já passei. Terminando, para finalizar, fui expulso da minha própria casa por fim no quintal da sogra, por calúnia da sogra. A minha esposa acreditou, meus filhos acreditou, o cunhado, todo mundo acreditou. Fui expulso da minha própria casa só com a roupa do corpo, por calúnia da minha sogra. E aí, o que você acha que eu fiz? Fiquei se lastimando, deixei de servir ao Senhor, pelo contrário. Chorava todos os dias, mas não deixava de caminhar. Não deixava de dizer, Senhor, Tu és o Deus da minha justiça. Sabe o que aconteceu? Não, vamos com essa lá? Está lá, não estou mais trabalhando com a minha esposa, mas está lá, irmãos. Eu chego lá, eles fazem um banquete. Não somente meus ex-cunhados, mas também os vizinhos, todo mundo. Porque aonde eles me humilharam, o Senhor disse, vai para lá, porque onde te humilharam, eu quero te exaltar. Quando você não tem culpa no cartório, quando você, irmãos, tem a sua consciência tranquila, pode ter certeza que Deus vai julgar a tua causa. E o que aconteceu? Deus cobrou de um por um, cobrou da sogra, cobrou do cunhado, botando o lance de um por um, foi assim mesmo. E veio um por um pedir perdão. Sabe como é que ela veio pedir perdão? Dentro de uma loja, trabalhando numa loja, era gerente de uma loja de calçado, ela dobrou o joelho no meio da loja e disse, meu esposo, me perdoa pelo que fizemos com você. Isso demorou 1 ano e 2 meses, meu irmão. E aí? Eu pergunto para você, o que você está pronto para suportar ou para passar por causa do amor de Deus? O que você pode passar, irmãos, pelo amor do Senhor? Então fica essa meditação com você. Medite, igreja. Será que você realmente está pronto para ser fiel até a morte? Se você não está, irmãos, procure. Procure realmente negar tudo, porque quando você ama Deus acima de todas as coisas, não tem nada nem ninguém que te afaste e que te tire da presença do Senhor. Amém? Que Deus possa abençoar os nossos irmãos, a nova igreja, essa juventude. Quero dizer para você, as palavras que foram trazidas aqui, se você crer, você vai ver a glória de Deus. Se você quiser, neste exato momento, uma posição diante de Deus, fazer conforme, irmãos. Eu queria ser como Davi, eu queria ser como Daniel, eu queria ser, seja uma atalaia você mesmo, mas se coloca na posição. Se coloca nas mãos de Deus e Ele vai te usar grandemente. Aleluia. E quando você estiver fazendo a obra, Ele vai fazer a obra na tua vida, acrescentando aquilo que falta. Que Deus te abençoe. Agradeço a minha oportunidade. Em nome de Jesus.